Bom dia, meus alunos, minha turminha da 601. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a correção das nossas aulas, né? Da aula passada. Nós tivemos uma aula a mais e falamos sobre isso, mas vamos fazer a correção novamente. Ouviu? Vamos lá. Primeira pergunta. Converse, número 1, letra A. Converse com seus familiares e pergunte que fábulas eles conhecem. Peça-lhes que as conte para você. Depois passe essa atividade para seu caderno. Olha só, vocês fizeram isso já, né? Mas eu só vou poder olhar os tipos de fábulas que foram ditos, contados para vocês, quando a gente retornar, né? Então, eu vou dar exemplo de algumas. Exemplos de tipos de fábulas. A cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e o rato. E tem muitas mais, né? Agora, número 1, letra B. O que é provérbio? Provérbio é uma frase curta, de origem popular, que mostra um fundo de moral. Agora vamos para a letra C. Cite um provérbio que você conheça e explique-os. Eu também vou olhar esse provérbio que vocês fizeram na volta das aulas, né? Agora, por enquanto, eu vou colocar o exemplo para vocês. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Ficam os dedos. Ou seja, às vezes alguma coisa vai embora, né? Que a gente perdeu de valor, mas os nossos dedos ficaram no lugar. Não precisa ser só os dedos. Esses dedos aí no sentido, né? De que a gente sobreviveu a esses problemas, né? Que enfrentou. Outro tipo, na boca de um mentiroso, o certo se faz duvidoso. Lógico, porque o mentiroso, ele mente tanto, igual o menino da fábula, que um dia ficou desacreditado, né? Ninguém mais quis dar-lhe créditos. Continuando. Número 2. Qual é a finalidade do tempo e do espaço numa narrativa? Bom, para o tempo, é o momento que ocorre a história. Quando, né? Quando aconteceu. E para o espaço, é o lugar em que essa história ocorreu. Número 3. Por que os personagens são importantes? Pois cabe a eles a realização das ações. Eles é que praticam as ações. Se não houver os personagens, não há movimento na história. A história vai ficar sem graça. Tem que haver os personagens para ver o diálogo, certo? E a conversação entre eles. Número 4. Como os personagens podem se apresentar? Como protagonistas, são aqueles que são os mais importantes na história. Antagonistas são aqueles personagens que vão contra os mais importantes, são chamados os vilões, né? Eles vão criar problema o tempo todo para o protagonista tentar resolver e se dar bem. Se o antagonista conseguir se dar bem, aí já era, né? E os secundários são aqueles que quase não participam da história. Pergunta, agora, número 5. O que é narrador observador? O narrador observador é aquele que não participa da história. Ele só observa, ele conta a história sobre alguém, não sobre ele mesmo, tá? Então, é aquele que conta a história sem participar. Número 7. Aliás, número 6. O que é narrador personagem? É aquele que conta a história e participa. Número 7. Do texto lido, A Assembleia dos Ratos, qual é o provérbio que aparece no final?
Falar é fácil, fazer é que são elas. Todo mundo sabe falar, mas para poder tomar uma decisão e fazer, eu quero ver, né? Cobra, mas na realidade quem dá a ideia tem que saber realizar a ideia que teve, certo? E a última pergunta, número 8, letra A. A pergunta é: quem são os personagens dessa história? Os ratos. E o antagonista? O gato. Era de quem eles queriam ficar livres, entendeu? Então aqui nós terminamos a correção, certo? Pedindo para que vocês façam a correção certinha, passem as atividades sempre para o caderno, olhando com atenção. Quem puder, imprime o texto para ter no caderno e acompanhar as histórias, ou então imprimir, ok? Fica aqui um abraço bem grande para vocês. Tchau!